escrito Autoterapia Racional Emotiva. Esse assunto é um assunto que eu acho bastante importante, não só interessante, mas importante, que é nós trabalharmos nossos próprios pensamentos. Existe uma corrente filosófica, o estoicismo, que fala sobre isso, a maiêutica de Sócrates, que fala sobre isso, a terapia cognitiva comportamental bebeu nessas fontes, desenvolveu todo um estudo na área de psicologia falando sobre essa questão. O Albert Ellis, um psicólogo, já tem uns 40, 50 anos, que ele desenvolveu essas teorias, falava sobre a terapia track racional, emotivo, comportamental, que falava de você trabalhar os seus próprios pensamentos. E eu acho um tema bom, porque nós falamos muito de você desenvolver o autoconhecimento e usar a programação mental para o teu sucesso. Então, muitas pessoas que estão com alguma questão começam a trabalhar a mente, mas para trabalhar a mente, você tem que fazer um certo planejamento. É que nem você andar por uma estrada e você começar a desenvolver um caminho numa estrada, cavar uma rodovia, sem um planejamento prévio, sem mapear o terreno, sem ver onde o terreno é mais difícil. Fazer um planejamento prévio de como é a estrutura da própria mente, em termos de pensamentos, para depois começar a trabalhar com os exercícios mentais. Então, eu acho isso importante. As técnicas da terapia racional emotiva, que nos livros do Albert Ellis, ele falava muito que as pessoas deviam fazer consigo mesmo, se encontrasse alguma dificuldade, podiam realmente obter o apoio de uma pessoa, mas ele dizia que cada um deve ser dono de seus próprios pensamentos, botar uma lupa para analisá-los e descobrir o que estava atrapalhando os seus pensamentos. Ele era a favor dessa autoterapia e é um tipo de conhecimento que vale a pena as pessoas aprenderem. Tudo começa aqui. As pessoas têm muito esse conceito. Mestre, como eu faço para me tornar sábio? Faça boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Pela experiência da sua vida. E como adquirir essa experiência? Através das más escolhas. As pessoas mesmo aprendem dessa maneira que a vida, né, com as suas experiências boas e más, é que nos traz a sabedoria. Quando, na verdade, nós sabemos que muitas vezes essas más escolhas foram oriundas porque as pessoas tomaram uma decisão no momento, elas aprenderam de maneira inadequada. Eu, por exemplo, há pouquíssimo tempo que eu aprendi a fazer pipoca, quase no final da vida eu falei, puxa, minhas pipocas sempre foram mal feitas, eu sempre queimava muito a pipoca, porque eu não tinha uma experiência, mas eu tinha experiência de fazer pipoca, adoro pipoca, e passei anos da vida fazendo uma pipoca de maneira errada. Mas eu não vou discutir aqui a minha receitinha, o segredo, depois eu falo. O que eu quis dizer é que, às vezes, as experiências de vida nos fazem ficar com cacoetes da maneira de agir, de se comportar. Muita gente fala, isso criou preconceitos, isso criou padrões de comportamento, de interpretação da vida errados. E isso que a gente tem que, volta e meia, refletir. Se a gente está criando uma trilha, né? Uma estrada, sem fazer um planejamento prévio. Outra coisa importante, a gente pode destacar aqui, que problemas não são bons conselheiros, porque a gente faz julgamentos ao passar por certos problemas, tem consequências e começa a desenvolver comportamentos a partir dessas consequências que, às vezes, tornam-se um padrão. E é importante a gente, de vez em quando, analisar se nós construímos esse padrão, né, a partir dos problemas do passado. Então, vamos lá. Uma das coisas importantes saber é que, quando a gente cria certa tensão, nosso corpo cria uma mudança química, criando cortisol. O cortisol, ele faz mal ao nosso corpo, reduz o sistema imunológico. Você diz, mas por que a gente fica com redução do sistema imunológico? Porque a gente vai usar a energia do nosso corpo não para autocura, isso é para um momento mais tranquilo. Vai usar para botar energia nos músculos para poder lutar ou fugir. A famosa reação chamada reação de luta e fuga do organismo. Essa reação de dar mais energia para o nosso corpo para um problema aumenta o açúcar no sangue, mas, em compensação, aumenta também a memória e a atenção. A gente fica mais alerta, muito mais atento. Para aprender, isso é muito bom. Por isso que muita gente gosta da pressão, dos prazos para aprender algo de maneira melhor. Só que, ao mesmo tempo, a gente pode aprender erradamente. Memoriza muito mais facilmente em momentos de estresse uma situação, aí causa traumas e problemas, porque a gente lembra muito mais das piores coisas que aconteceram
do que as coisas boas. Por causa disso mesmo, que o cortisol estimula a memória e a atenção. A gente marca dizendo, isso é problemático. Aí as pessoas desenvolvem fobias, traumas, medos e situações, não querem passar de novo por uma experiência, porque aquilo foi memorizado intensamente graças ao cortisol no organismo. Também aumenta a pressão sanguínea e pode causar problemas no organismo, e reduz a sensação de bem-estar, a serotonina, porque se a pessoa está bem, a gente não fica agressivo para lutar. Então, todo esse mecanismo foi desenvolvido quando a gente era selvagem, né? Quando a gente era um dos animais na floresta. Também reduz a sensibilidade à dor. Então, as pessoas não percebem quando alguma coisa é incômoda. Isso, a dor também é psicológica. As pessoas aprendem melhor em momentos de estresse, mas não percebem claramente, às vezes, que aquilo é incômodo, que não é uma boa solução. Mas e que é o problema? O problema não é quando o cortisol vem num certo momento que você precisa realmente, alguém está pisando no teu calo e você diz, não, não é assim não. Não é assim que a banda toca, vamos resolver isso de uma maneira mais clara. Você tem direito de se posicionar. Mas, se você permanece com raiva, com medo, com angústia, com ressentimento, dias, semanas, meses e anos, essa química do cortisol vai aumentando, se tornando padrão do corpo. E atrapalha tanto o comportamento físico, tanto a saúde física, quanto comportamentos e o aprendizado de experiências de vida. Então, toda essa química do cortisol foi desenvolvida, né, pela natureza, pela evolução darwiniana no nosso organismo, com o objetivo de a gente lutar rapidamente e depois relaxar. Só que as pessoas permanecem no mundo moderno, onde a maior parte dos problemas está na nossa cabeça, a gente fica pensando naquele boleto que tem que pagar, a gente fica pensando naquela pessoa que a gente tem que trabalhar, mas não gosta dela porque ela está sempre querendo sabotar, né, puxar o nosso tapete. Isso vai criando, digamos, uma química de cortisol permanente que atrapalha o nosso julgamento e a nossa decisão. A gente começa a criar conceitos errados. Outra coisa, então, quando a gente lembra disso, para criar um bom processo de autoterapia, você vai ter que trabalhar bem a sua linguagem, a forma como você descreve as coisas e as metas que você quer. Quer dizer, aonde você quer chegar em termos de bem-estar, de comportamento de vida. E entender um conceito que a nossa mente é feita em camadas. Você vai ter uma partezinha interna que é um animalzinho, que vai se comportar como esse animal. Pisou no seu calo, vai começar a rilhar os dentes e querer defender. Entender que nós temos essa parte animal, não vamos comentar aqui conversar sobre a teoria do cérebro trino, que você tem uma parte do cérebro mais animal, né, que a gente chama do tronco cerebral, mais dessa parte mais profunda da mente, onde a gente era basicamente um animal internamente. Temos o sistema límbico, que é a parte nossa emocional, uma reação um pouquinho mais sofisticada, e temos o cérebro, o córtex superior, que pensa e transforma em palavras, em pensamentos mais altos. Então, se a gente imaginar essas camadas da mente, você sabe que, às vezes, você tem que educar, treinar, às vezes, partes da mente, de uma maneira quase como se eu fosse adestrando um animal, né? Tem nossas partes que a gente vai ter que adestrar, treinando ela para pensar de uma maneira melhor, porque ela vai ter uma reação mais automática. E outra coisa é aceitar a mudança. Eu acho que um dos problemas que a gente tem que discutir é que nós consideramos a nossa personalidade muito imutável. Eu sou assim, eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sempre serei assim, eu não vou mudar. Quando, na verdade, a personalidade é um construto, é um desenvolvimento da nossa mente em relação a tudo que a gente passa, em relação a todos os problemas que a gente passou e, às vezes, aprendeu erradamente com o cortisol, fez experiências, teve julgamentos, consequências, comportamentos, e acabou desenvolvendo uma personalidade com isso. A gente tem tendências genéticas, a gente tem um humor um pouco mais calmo, um pouco mais agressivo, sim, tem uma conotação genética. Mas nós acreditamos, não dá para botar percentagem, mas acreditamos que é muito mais provável você controlar o seu humor pela sua educação, pelo seu treinamento, do que você esperar que você nasça com o humor perfeito. Não existe isso de humor perfeito. Você vai se educar para desenvolver um temperamento adequado. Então, essa questão que eu gostaria de colocar em discussão. A autoterapia é você aprender a usar a sua linguagem da maneira certa, desenvolver
boas metas de comportamento mental, entender que nós temos várias partes da mente, a gente não vai controlar diretamente essas partes, porque a nossa emoção é um pensamento que já está lá dentro da nossa mente, a gente trabalha, mas ele já está afetando o corpo. É melhor você, antes que ele comece a afetar o corpo, você trabalhar com os pensamentos originários, antes que eles se transformem em emoções no seu corpo. E aceitar que você é capaz de mudar, aceitar a flexibilidade. Ah, eu sempre fui uma pessoa irritadiça. Então, treine dia após dia, com paciência, com controle dos seus pensamentos, para deixar de ser tão irritadiço, para deixar de ser uma pessoa, eu tenho medo de fazer certas coisas. Então, treine isso, acredite que é capaz de mudar. Esse é o primeiro passo. Nós não vamos esgotar esse assunto, mas o que é importante eu mencionar aqui, que a maiêutica, a socrática, que foi uma das primeiras vezes que foi falado sobre isso, destacava que você tem que definir um problema que está acontecendo e dizer, não, eu não quero mais ser dessa maneira. Eu quero aprender a ser de uma nova maneira, eu quero melhorar isso. Identificar isso como um problema e identificar os pensamentos que fazem parte desse problema. Examinar as situações e se dizer, essa situação está sendo originada ou esse pensamento está colaborando para essa situação está satisfatória? Analisar quais são os comportamentos que fazem parte dessa situação e dizer, não, eu quero mudar esses comportamentos. A questão do que o Sócrates fazia era investigar, era perguntar qual era o problema, ou qual era o objetivo, que pensamentos, que situações e que comportamentos faziam parte desse processo. E a pessoa realmente, a partir dessa investigação, tinha uma pista para a mudança. O que eles percebiam que muitas vezes uma emoção exagerada causava um comportamento prejudicial. Por quê? Justamente por esse procedimento aqui que nós falamos sobre o cortisol. O cortisol faz com que a gente memorize facilmente momentos que, às vezes, a gente está sendo educado pela nossa parte animal. Ele reage com raiva e a gente cria um aprendizado que aquela situação é uma situação de raiva. Como o comportamento parece tão espontâneo, né? Saiu de um comportamento padronizado do nosso lado instintivo, que tem milhões de anos de experiência em reagir instintivamente contra uma pressão, a gente acredita que é assim. Às vezes você conversa com uma pessoa, salta aos olhos que ela está tomando uma decisão preconcebida, mas não adianta você dizer isso. Porque às vezes você fala, olha, não é por aí que você tá vendo isso, e ela não consegue perceber que todo esse padrão mental do cortisol está muito impregnado dentro do comportamento dela. Ela vai ter que voltar e transformar essa reação de emoção, comportamento, em pensamento disfuncional, ela vai ter que entrar pedacinho por pedacinho a analisar isso. Porque a emoção exagerada causa um comportamento prejudicial que se transforma num pensamento rígido, que é genérico, inquestionável. Vamos supor que uma pessoa, um belo dia, entrou numa loja de comprar um carro e foi enganado por vendedor, comprou um gato por lebre, comprou um carro horroroso e pagou caro. Aí esse cara fala, eu não confio nesses vendedores de carro. Muita gente fala isso, né, que acha que tem uma má fama. E, às vezes, tudo bem, aconteceu, mas não é um significado de que ele nunca mais pode comprar um carro no vendedor. Então, ele evita aquela situação porque acha que todas as pessoas que trabalham com carro vão tentar enganá-lo. Um belo dia já me aconteceu uma coisa dessas. Eu entrei no táxi, o cara do taxista me cobrou errado, e eu me peguei, anos a fio, não querendo entrar num táxi. A culpa não era um taxista que cobrou o troco errado para mim, eu não prestei atenção no caso. Mas era para ter raiva de toda a comunidade de taxistas? Não. Mas foi uma emoção de irritação exagerada que criou um comportamento, que criou um pensamento disfuncional e uma crítica ao tadinho dos taxistas, que é uma profissão muito importante também, a profissão do aplicativo, que faz parte da nossa vida moderna. Analisar e perceber, opa, por que eu estou com esse comportamento de prejudicial? Porque tem uma emoção envolvida. Qual é o pensamento lá por trás da emoção? Fazer essa análise parece fácil, né? Mas não é. Porque como isso passa no nosso inconsciente, tem que trazer para o consciente primeiro e requer algum trabalho de pegar uma picareta mental e escavar um pouco a mente. Mas por que eu estou colocando isso quando a gente está trabalhando muito com programação mental? Porque eu vejo muita gente que sente um certo problema e quer ir direto para um exercício mental sem fazer um trabalho de mapear a estrada no nível beta. E quando faz isso,
às vezes, leva para o seu exercício mental alguns desses preconceitos e padrões. Se estão na mente, no inconsciente, o inconsciente ainda não está muito sabendo claramente. Mas é importante que a gente tenha uma visão de que o inconsciente é algo sábio. O que é importante? Você deve acessar o sábio interior para ajudar a ver as coisas por outro ângulo. Então, se você deixa somente para a nossa mente interior fazer isso, às vezes está sendo feito de maneira um pouco preguiçosa. Você deve fazer todo o seu trabalho consciente. Quando você chega no acessar o sábio interior, você pode dizer com toda humildade: olha, até aqui eu cheguei. Agora eu quero que você me ajude. Você perguntar à sua mente interior respostas, antes você tem que dizer que você está comprometido com a mudança. Para se conectar a outras ideias e despertar os recursos internos da sua mente, você tem que pagar o seu preço de investigar aquilo que está atrapalhando o teu comportamento, seja numa parte emocional e também naquilo que afeta psicossomaticamente o seu corpo. O que nós podemos falar aqui? E o importante é, mais do que convencer isso, é trabalhar escolhendo algo para fazer. É descobrir que o pensamento que você tem acerca de uma situação não é o fato real. São ideias e suposições e interpretações que você fez da realidade naquele momento do passado. Ah, mas eu achei que aquele momento do passado foi maravilhoso. Eu sei de pessoas, às vezes, que se apaixonam por alguém por um momento e só vem o lado positivo de uma pessoa. Ou se irritam com alguém e só vem o lado negativo da pessoa. E ninguém é totalmente positivo e negativo. Trazer para o resto da vida a convivência somente um aspecto da pessoa é o que causa muito sofrimento, muita dor no relacionamento humano. E é importante a gente entender que essa ligação pensamento, comportamento e emoção deve ser sempre analisada. E existem maneiras de analisar. Voltando, para acessar o sábio interior e ver as coisas do outro ângulo, comece a investigar e anotar mesmo. Fazer uma anotação. Quando você vê uma situação que você acha meio desconfortável, faça essas perguntas para você. Eu estou olhando todos os fatos possíveis? Quais são as evidências a favor ou contra essa decisão, essa interpretação, esse julgamento que eu tenho? Aí você também vai ver se as suas evidências estão baseadas apenas no seu ponto de vista, estão baseadas em fatos ou apenas em sentimentos. Às vezes está extremado, está genérico demais, você generalizou e distorceu a situação, considerando todo mundo culpado, né? Eu não sei se eu contei uma vez essa história, mas tem uma história que eu gosto muito da moça que foi para uma festa. Essa moça foi para uma festa. Ela preparou-se para uma festa muito dia, assim, escolheu o melhor vestido, né? Escolheu um vestido lindo, cheio de babado, todo cheio de frufru, não em termos de vestido, mas deve ter sido um vestido maravilhoso e caro. Aí ela chegou planejando ir nessa festa. Ela pensou: esse vestido vai ser perfeito, nunca mais eu vou usar, mas vai ficar marcado como o vestido da noiva. Chegou lá, entrou, linda, deslumbrante, todas as amigas diziam: uau, você está demais. As pessoas olharam para ela, aí ela foi lá, no meio do salão, né? Começou a dançar, todo mundo dançou com ela, estava felicíssima porque a festa estava maravilhosa. E tudo bem, lá pelas 3, 4 horas a festa já estava acabando, tinha menos gente, e estavam os garçons tirando as mesas. E, de repente, né, um garçom, assim com um pouco de pressa, tinha uma taça com um pouco de vinho, derrubou a taça e respingou no vestido dela. O vestido dela, claro, ficou manchado daquelas manchas vermelhas. Eu nem sei dizer se era possível lavar ou não, mas o que importa é que essa moça chegou e falou: droga, manchei o vestido, estraguei minha noite. Tudo bem, acabou, ela levou, eu não me lembro da história se ela conseguiu limpar o vestido ou não, mas o que importa é que nos anos seguintes que ela se lembrava da festa, a única coisa que ela se lembrava é que o vestido estava manchado e ela ficou chateada. E ela não lembrava dos momentos que dançou, os momentos felizes, ela não lembrava nada da festa. Apenas aquela sensação ruim, amarga no estômago, do vestido estragado e ela saindo da festa com o vestido manchado. Em vez de ter uma experiência boa de vida, maravilhosa, que ela se preparou, ela só gravou aquele momento ruim. Então, esse é um pensamento extremado. E é mais comum do que parece. Então, sempre quando a gente tem uma decisão, a gente pensa: ah, ela está baseada em fatos? Ah, esse pensamento está extremado? Tem uma outra suposição do que pode ter acontecido? Tem um outro julgamento? Se uma outra pessoa estivesse na minha situação,
ela pensaria de maneira diferente, ela teria uma outra maneira? Quando a gente faz esse tipo de exercício mental, a gente sai de dentro de nós mesmos, faz o que a psicologia é muito chamado de dissociação ou dessensibilização, e você vê a situação um pouco à distância. Eu tive uma vez um trabalho com uma pessoa que ela estava muito magoada com o possível pai dela, que tinha teoricamente rejeitado. Aí, porque o pai não estava com a mãe, aí teve uma rejeição, e aí mas eu falei, mas você fez uma tentativa de falar com o pai? Ah, eu não sei se pode ter sido esse pai, pode ter sido um outro, eu não sei exatamente quem seria o meu pai. Tá, então você está me dizendo que está há anos sentindo esse sofrimento porque uma pessoa rejeitou, mas você não tem certeza se essa pessoa é exatamente seu pai. Você não foi investigar o outro. Ah, o outro, ele não sabia que eu nasci, mas ele sabia e me rejeitou, não quis que eu fosse a filha dele. Mas você não sabe se é realmente. E se o outro for o seu pai? Ah, mas esse aí não sabia de mim. Essa pessoa ficou anos e anos magoada porque o pai dela teria rejeitado, mas ela não sabia realmente se essa pessoa era o pai. Então, o que pode ser? Ela saiu com uma conclusão sem ter a certeza dos fatos reais. E isso é muito mais comum do que parece. É importante a gente perceber sobre isso. Talvez, se ela não tivesse a certeza que fosse o pai, ela não teria ficado tão magoada e teria passado por tantos anos de sofrimento por rejeição. E também outras coisas que pode ser dito. Alguém transferiu essa crença, quer dizer, eu penso assim porque alguém me ensinou a pensar assim, alguém falava isso, alguém disse, todo mundo é assim, as mulheres muitas vezes ouvem falar, todo homem não presta, e muitos homens também ouvem falar muitas coisas assim. E o que acontece? Alguém realmente transferiu essa crença e faz com que você aceite sem pensar? Se você tem medo de alguma coisa, o que você está pensando é o pior cenário ou é um cenário bem mais possível? Existe um cenário melhor, existe um cenário intermediário, um cenário muito pior, que a gente chama de cenário catastrófico, se tudo der errado. Muitas vezes, a gente tem que procurar descobrir qual é o catastrófico, qual é o do meio e qual é o melhor, e ver qual deles é o mais provável. Nunca costuma ser o mais provável o catastrófico. Pode ser que o mais provável seja um intermediário, bem mais provável. Agora, as pessoas se sentem mal durante anos por causa que elas só ficam imaginando o cenário catastrófico, o pior possível, quando poderiam dizer, não, eu estou fazendo tudo o que é possível para tentar ir para o cenário melhor. Agora, se não fizer, eu fiz o meu melhor possível, vai ficar talvez pelo meio. Agora, existe um risco, eu tenho que fazer o melhor possível para evitar esse pior cenário. E eu vejo gente, por exemplo, decide ficar num emprego que está muito satisfeito com o emprego. Por quê? Porque se eu não tiver esse emprego, eu vou morrer de fome. Espera aí, morrer de fome é o pior cenário, é o catastrófico. Mas o que é mais provável? Eu vou tentar, eu estou com um pé de meiazinho, eu vou tentar. Se não, eu tento de novo um outro emprego, um pouquinho mais de experiência, um pouco melhor. Esse é o cenário intermediário. E qual é o melhor cenário? Eu consegui um emprego ou consegui o trabalho que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, que eu estou estudando, que eu gostaria de fazer. Então, muitas pessoas acabam só pensando no pior cenário e ficam paralisadas. E quando a gente fala em autoterapia, é fazer uma terapia com os próprios pensamentos para que nossos comportamentos, nossas emoções nos ajudem e não nos sabotem. E, para isso, existe até uma reflexão que nós costumamos fazer, é descobrir, será que uma adversidade, um problema que eu tive na vida, criou uma crença? Será que essa crença criou uma consequência ou um julgamento do que eu acho que é a vida? Então, essa crença é uma maneira de imaginar o mundo. O que é uma crença? Uma crença apenas uma relação de causa e efeito na nossa mente. E o que é o rótulo? É uma sensação dessa crença como um julgamento. O rótulo é essa crença dizendo o mundo é assim e por causa disso o mundo é bom ou por causa disso o mundo é ruim. Como eu falo, vamos falar tadinho do taxista de novo, né? Um taxista me enganou no troco, aí eu pensei, os taxistas todos são malandros. Aí eu vejo o rótulo é taxista malandro, quando na verdade não tinha nada a ver.
E a crença é, se eu não tomar muito cuidado, não for muito desconfiado, vão passar minha perna. Eu tenho que tomar muito cuidado na vida. Me tornou um pouco desconfiado em situações de negócios, que podem ter me ajudado em alguns momentos e me atrapalhado em outros. E as consequências, o que isso traz de consequência à minha vida? Quer dizer, me torna menos capaz de arriscar menos em situações de negócio. No caso, logo que veio, por exemplo, o aplicativo, eu dizia para eu prefiro ir no aplicativo, eu prefiro não ir de táxi. É a mesma coisa, às vezes até o táxi seria mais econômico, mas eu criei uma restrição para mim por causa desse momento do passado, quer dizer, passou anos depois impactando a minha vida. Bem, eu vou parar de usar ele como exemplo, né, para vocês não acharem que eu tenho birra dos taxistas. Isso já passou, já foi passado. Então, o que acontece? É importante você extrair essa crença irracional que você tem e dizer, essa crença é racional ou irracional? É distrair e descobrir. O que eu penso mais claramente? Colocar isso no papel, essa crença, usar um pedaço de papel e escrever, eu sempre digo que o papel cristaliza nossos pensamentos. Mas eu sei que é. Aí a pessoa fala e repete para uma outra pessoa o que está pensando. Só que aquilo falado, ele acaba evaporando, as palavras evaporam, o papel não. Então, quando você faz isso num papel, você diz, que crença eu tenho tal? Eu tenho a crença de que eu não gosto de comidas picantes. Eu falei isso porque o meu enteado, ele comia comida sempre do mesmo jeito. Eu falei, põe um temperinho, põe uma pimentinha. Não gosto de pimenta. Mas você já experimentou pimenta? Não, nunca tinha experimentado. Mas não sei. E ele acabou descobrindo que ele não comia pimenta porque a mãe dele não gostava de pimenta. Tá, sua mãe não come pimenta, mas você já experimentou pimenta para saber? O teu paladar não precisa ser necessariamente, que a crença racional se minha mãe não come pimenta, pimenta deve ser algo ruim. Parece algo bobo, mas significa deixar de comer muitas comidas deliciosas ao longo da vida. E como ele gosta muito de coisas de saúde, a pimenta tem vários mecanismos bons, é anti-inflamatório, então o que eu tive que fazer? Acrescentar informações. Não, a pimenta tem um princípio anti-inflamatório, ele é bom para estimular o sangue, ele pode ser útil assim, você está em fase de crescimento, etc. Ele está com 17 anos. Ele experimentou pimenta e diz, adorei pimenta. Pensa que é uma coisa tão boba como essa, ouvir uma palavra de alguém, transformar isso numa crença racional, pode transformar a vida de uma pessoa. Aí você está viajando, por exemplo, ele gosta de coisas orientais, vai para a China, vai para o Japão e tem muita comida lá apimentada. O que eu achei interessante é que ele experimentou raiz forte, que é uma coisa temperada, né? Comida japonesa, e adorou. Eu falei, então por que você não come pimenta, né? Então você analisa a crença irracional, você vê se aquilo deixou você com raiva de alguém ou de alguma coisa, né? E qual é a exigência que você está fazendo para fazer você ficar com raiva? Quer dizer, que você está dizendo, eu acho que o mundo tem que ser dessa maneira, senão o mundo está errado. A exigência é quando você exige que algo aconteça de uma certa maneira para você se sentir bem, senão o mundo está incorreto, está errado e vai aumentar o teu cortisol, a sua tensão. Então, quando isso acontece, você está julgando a pessoa, aí você cria aquele rótulo que foi falado, né? Exigência da vida mais um rótulo estão embutidos dentro da crença. Sabe? Como é que a vida é para você quando você pensa dessa maneira? Se as pessoas não me ajudam, eu me sinto magoado com elas. As pessoas são insensíveis. Então, você percebe que a pessoa se torna sensível demais, porque nem sempre outras pessoas estão lá disponíveis para lhe ajudar. Então, a vida é insensível ou injusta. Qual é a consequência? Se as pessoas não se comportar dessa maneira, eu vou me sentir sozinho, solitário, né? Sem amigos, sem pessoas me acompanhando. Então, essa estrutura mental de pensar na diversidade, imaginar uma crença negativa e ter uma exigência de que você quer que a vida seja perfeita e ela não é, e um rótulo sobre a vida ou sobre as outras pessoas que cria uma consequência, é uma espécie de uma nuvem mental negativa, aquela nuvem escura que fica na cabeça das pessoas, um circuito mental de negatividade.
Então, se você quiser aprender a lidar com a sua mente, você tem que estudar os circuitos mentais positivos e negativos que você tem e aprender a desbobiná-los e desconectá-los. Descobrir, não, eu ajo assim porque é uma crença. As pessoas não ficam necessariamente obrigadas a me ajudar quando eu preciso. O fulano de tal não me respondeu. Ele não me deu bom dia. Então, fulano de tal não me respeita. Fulano de tal, ele me odeia. Fulano de tal é meu inimigo. Quando ele não dá nem bom dia, ele é um ignorante. Olha o preconceito, olha o rótulo, olha a crença por trás disso. Você parou para pensar que o fulano de tal pode estar imerso em pensamentos? E talvez ele não tenha te ouvido. Talvez ele seja uma pessoa um pouco mais tímida. Talvez você tenha reagido no passado algumas vezes com alguma agressividade contra ele e ele ficou com medo de falar com você. Pode ter acontecido milhares de coisas. Talvez a melhor maneira seria tentar fazer o teu lado, dar bom dia mais para ele, em vez de aguardar que ele comece dando bom dia. Senão você já começa já com a espada lá, o machado lá, esperando. Se não me der bom dia, eu ataco ele. O lado animal vence. Parecem coisas pequenas, mas vai somando, vai criando um comportamento inadequado e dificulta as pessoas ter uma vida em sociedade. Essa análise é tão importante que muitas vezes é necessário você fazer isso de uma maneira mais profunda. Mas eu deixei aqui esse detalhamento para a gente fazer como um exemplo em outros momentos. Mas vamos colocar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem dar print nessa imagem e refletirem, escrevendo, imprimam essa estrutura e tentem escrever isso, porque escrever cristaliza o processo. Pensa o seguinte, se você tem uma adversidade na vida, uma circunstância interna que te dá um impacto emocional, descreva ela. A situação tal. Toda vez que eu vou falar com alguém da minha família, pai, mãe, tio, irmão, eu me sinto mal. Ou porque eles não me reconhecem, ou não me respeitam, age assim, assim, assado. Aí você descreve o que acontece e o impacto emocional que você tem. Aí você escreve depois, nesse quadrinho. Exatamente o que você tem de crença. Você quer dizer o seguinte, eu me sinto mal porque eu acho que as pessoas deveriam respeitar o outro e não julgarem os outros sem informação. É uma crença. Será que as pessoas têm esse preparo? Será que todas as pessoas são educadas a fazer isso? Então elas são mal educadas, é o rótulo. Aí vem aqui afirmações emocionais que sintetizam o aprendizado e produzem um impacto emocional. Pessoas que não respeitam o que eu penso, elas são pessoas mal educadas, é um exemplo. Ou elas são pessoas que elas não querem o meu bem, pode ser dessa maneira. Às vezes, algumas pessoas foram treinadas de que o importante para ajudar alguém é mostrar o que pode ser problema. Elas gostam de fazer o papel do advogado do diabo, né? De apontar onde o dedo na ferida, o que pode dar errado. Então, tem muitas pessoas que foram culturalmente educadas quando você quiser estimular alguém, isso pode dar errado, isso pode dar errado, isso aqui também pode dar errado, isso também pode dar errado, cuidado. Elas acham que estão fazendo um papel extremamente carinhoso, às vezes uma educação delas. Então, se você percebe o porquê elas estão fazendo isso, às vezes investigando, você pode chegar para elas e dizer, olha, quando eu estou falando, descrevendo minha ideia, meu projeto, meu ideal, ficar apontando todos esses fatores errados não é o momento. Eu queria que você tivesse um momento para me ouvir e depois um momento para a gente planejar. Muitas coisas que você falou eu já sei, só que nesse é o momento de motivação e não de desmotivação. Separar o momento de motivação e de desmotivação, elas têm que ser educadas a fazer isso. Mas o que ajuda primeiro é você se educar a entender o porquê elas fazem daquela maneira. E aí você evita esse rótulo. Um dos rótulos seria que a pessoa é mal educada, a outra que ela aprendeu a agir daquela maneira, como sendo a maneira que ela pode ajudar. Outra coisa que ela pode fazer é que quando elas gostam muito da outra pessoa, elas sentem medo que a coisa não dê certo. E aí, elas, com esse medo, elas agem a partir do medo, contando os medos dela. E, às vezes, pessoas que gostam muito da gente agem de uma maneira negativa porque a gente fala de uma coisa que é um desafio, é uma melhoria, é uma saída do padrão, e isso causa medo para elas. Elas não vão
mas reconhecer a gente depois da mudança. E aí você também analisa como é a reação que você sente emocional e comportamental quando você pensa nisso. Qual é a consequência? Como você age? Aí você pode refletir. Quando eu passo por essa situação e eu penso dessa maneira, com essa crença, e eu começo a julgar as pessoas que elas estão fazendo isso errado, a consequência é que eu sou ríspido ou inadequado com elas, ou eu não entro no assunto, eu acabo ignorando elas. E aí você pode construir uma nova estrutura. Como é que você quer uma consequência melhor? Como é que seria um rótulo que ajudaria? Como você trabalhar para descobrir um rótulo melhor? Como vou trabalhar para uma crença melhor? E como fazer com que essa situação se modifique? Existe até mais aprofundamento sobre isso, sobre na questão, mas eu achei que essa parte é importante, porque se a gente tiver um formulário que nos ajuda a refletir, a gente começa a desenvolver a nossa própria maneira, baseado nisso. Adversidades são problemas que causam crenças, que causam consequências. Então, você tem aqui a adversidade, causa um problema que é uma crença mais um rótulo, que causa uma consequência. É a mesma coisa, só que você vê aqui o detalhamento da crença, né? Que é a exigência mais o rótulo, ok? Então, nós temos essa visão aqui, e agora que a gente sabe como a gente pode ajudar o nosso sábio interior. Primeiro, você mastigue bem as informações. Apesar do sábio interior estar aqui para nos ajudar, a gente tem que dar a ele uma visão de compromisso com o nosso desejo de mudar e fazer o nosso trabalho de conhecer a nossa mente, fazendo essas perguntas sobre os fatos, quais são as evidências, para a gente poder fazer uma mudança terapêutica, usando os princípios filosóficos e psicológicos da mudança. Para a gente poder despertar recursos, você tem que dizer, para você poder dizer, olha, eu preciso para construir a minha estrada de 2 tratores. Você tem que ter um plano da estrada e perceber que você precisa de 2 tratores para fazer a tua estrada. E precisa de tantas toneladas de cimento. O sábio interior vai te ajudar a conseguir esses recursos. Mas você tem que ter o teu compromisso definido com toda a sua mente, não só com a sua mente inconsciente. As técnicas que nós conhecemos. O importante é que você parar de pensar no que pode dar errado e começar a pensar de maneira afetiva, amorosa, no teu pensamento de uma maneira para produzir resultados. E tem que ter paciência, porque você tem que semear os pensamentos e deixar eles absorverem o contato com a mente interior. Você tem que cultivar e deixar desenvolver os teus pensamentos de maneira positiva para conseguir finalmente colher. Eu acho importante a metáfora do desenvolvimento da mente, porque as pessoas, às vezes, são meio imediatistas quando começam a acionar os processos mentais, querem que tudo seja resolvido imediatamente, mas não trabalham a sua própria mudança com paciência. Semeie seus pensamentos, deixa que eles absorvam a mudança, cultive isso para desenvolver e poder colher bons frutos. E a partir disso, sim, nós podemos pensar em várias ferramentas. Nós até falamos outras vezes sobre isso. Muitas das ferramentas que nós usamos, elas são trabalhadas para focar no resultado. Então, você tem que saber primeiro definir qual é o resultado. E quando você não sabe o resultado, você usa outras técnicas de solicitar informações, que até você usa nesse momento que você está estudando o teu processo, você pode fazer programações mentais para ajudar você a descobrir quais são os fatos que estão atrapalhando os teus pensamentos. Você pode usar uma visão, uma introvisão, um processo mental, para você fazer essas perguntas internas. Aí você descobriu para onde você quer mudar, e aí você usa uma ferramenta, um dos trabalhos mentais, para mudar isso. Você pode usar o teu espaço interior, o seu laboratório, a sua dimensão criativa, o lugar seguro. Você pode fazer visualizações específicas, usar respiração e relaxamento. Você está usando da mesma maneira, está usando processos para obter uma resposta do interior, mas você tem que passar primeiro a pergunta. Se você não tiver uma boa pergunta, né, você não tem uma boa resposta. Inclusive, os próprios cientistas falam isso. Uma boa pergunta é metade da solução. Se é assim na ciência, também é no estado mental.
E você pode viajar no tempo, né? Nós falamos algumas vezes em processos de viajar para o futuro, a progressão mental, ou viajar para o passado, a regressão, e produzir resultados na tua vida. Quando você faz isso, você está mudando suas crenças, você experimentando de uma maneira nova, mas empoderada, o que aconteceu na sua vida e tornando aquilo melhor. Você pode fazer, a palavra mais técnica aqui, dessensibilização, que é pegar alguma coisa que estava te magoando e enfraquecer aquele impacto. Você pode usar técnicas de bolha protetora, existem muitos nomes para isso, criando uma proteção para você, reduzindo a dor emocional, né? Usando várias técnicas, e mudar suas crenças diretamente, ou entrar em contato com várias partes de você que te ajudem nessa orientação mental. As ferramentas são muitas. E você pode fazer exercícios. Eu não quis colocar aqui um detalhamento muito grande disso, porque, como não falei, é melhor não exemplificar um determinado problema emocional. O importante é você ter essa noção que nós somos capazes de direcionar a mente. E aí agora a gente pode fazer um exercício em cima disso.